Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e também com a sua família. Nesta oportunidade eu quero falar com você sobre um assunto bastante atual: debates teológicos nas redes sociais. Traz benefícios ou prejuízos? O que você acha? Você acha que é legal, é bacana? Você acha que enriquece o conhecimento? Você acha que traz benefícios? Ou você acha que não, que traz prejuízos, que isso não vai dar em nada, que não vai chegar a lugar nenhum? Aliás, o que será que a Bíblia tem a nos dizer a respeito destas coisas? Eu quero ler com você, e aí você faz o seu juízo de valores. Eu quero ler com você na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 23 e também o versículo de número 24. Está escrito assim: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e também sofredor. Rejeita as questões loucas. Querido amigo, querido irmão, nós sabemos que existem questões teológicas que elas são loucas. Existem pessoas, existem grupos, existem denominações que são fundamentadas em heresias, em ensinamentos fraudulentos, mentirosos, em ensinamentos antibíblicos. E aí eu pergunto para você, vale a pena um servo de Deus deixar de usar o seu tempo tão precioso evangelizando, falando de Jesus para alguém, ensinando alguém que está disposto a aprender? Vale a pena deixar o seu tempo, que poderia estar sendo usado para estas coisas, para ir debater com alguém que sabidamente não quer aprender, não quer mudar de opinião, não quer aceitar bons argumentos que são bíblicos? Olha, eu penso que nós devemos seguir aqui a orientação do apóstolo São Paulo. Devemos rejeitar questões loucas. Aqueles assuntos que nós sabemos que são polêmicos, aqueles assuntos que nós sabemos que são insolúveis, aqueles assuntos que nós sabemos que existe grupo de pessoas que fecharam questão em torno dele, eu penso que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo e ficar debatendo, ficar ali discutindo horas e horas sobre assuntos assim. Olha, o apóstolo Paulo, escrevendo ainda a sua carta a Tito, no capítulo 3, versículo de número 9 até o versículo 11, ele diz assim, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Eu pergunto a você, nós devemos ficar perdendo o nosso tempo com homens hereges? Com homens que preferem acreditar nos líderes fundadores da sua religião do que acreditar na Bíblia? Não se trata, veja, não se trata mais de uma pessoa ignorante, não se trata mais de um mero religioso que ainda não teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Se trata de pessoas que de forma voluntária escolheram o caminho da perversão, da heresia, da mentira. E aí nós vemos, irmãos, teólogos, pregadores, ficando horas e horas debatendo com essas pessoas. E o pior, às vezes eu vejo até irmãos pregadores chamando estas pessoas de irmãos e saudando eles com a paz, desprezando todo o ensinamento de Cristo e dos seus apóstolos. Paulo diz que o homem herege nós devemos evitá-lo. Evitá-lo. Se eu sei que ele está vindo por um caminho, eu vou pelo outro. Evitá-lo.
É interessante que não apenas o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto, mas quando você pega, por exemplo, a segunda carta de João, que tem apenas um capítulo, no versículo de número 10 e versículo de número 11, João diz o seguinte, ó: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Hoje nós vemos pessoas da Assembleia de Deus saudando o Adventista do sétimo dia, saudando Testemunha de Jeová, saudando católico, saudando islâmico, chamando de irmão, saudando com a paz. Ora, meu Deus do céu, chamando pessoas de religião espírita de irmão. Que irmão? São pessoas que carecem do novo nascimento. São pessoas que carecem de aceitar a Jesus. Em muitos casos, são pessoas que, infelizmente, já não têm mais condições de salvação porque entraram pelo caminho da apostasia, da heresia. Em muitos casos, são pessoas que já trilharam em algum momento o caminho da verdade, mas abandonaram a Cristo e aceitaram de forma voluntária o caminho da mentira. E aí, tanto Paulo quanto o apóstolo João diz que nós devemos evitar estas pessoas. Nem tampouco saudeis. O versículo 11 da segunda carta de João, ele diz assim: porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Quando eu saúdo com a paz uma pessoa que eu sei que é herege, eu estou me tornando herege com ele. Eu estou fazendo uma aliança teológica com ele. Eu estou concordando com os erros dele. E o Senhor Jesus, oh aleluia, o Senhor Jesus, ele diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7 e versículo 6, ele diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Irmão, tem teólogo, tem professores de teologia, tem pregadores aí no Brasil perdendo tempo com herege. Meu Deus do céu, na nossa cidade, eu sou de uma cidade aqui, a cidade de Londrina, no Paraná, há pouco tempo atrás, a Assembleia de Deus recebeu um dos maiores garotos propaganda do adventismo do sétimo dia, da adventista do sétimo dia. Isso é um absurdo. Uma pessoa que sabidamente é um herege, ensina heresia, pregando, ensinando para os obreiros da Assembleia de Deus. Isso é um absurdo. E aqui Jesus fala que nós não devemos deitar aos cães as coisas santas. Não devemos dar aos porcos as pérolas, porque eles vão pisar. Você acha que um cara desse, você acha que uma pessoa que é herege, ele vai aceitar o genuíno ensino da palavra de Deus? Não, ele vai pisar, ele vai pisotear tudo. E Jesus falou que é perigoso ele se voltar contra nós e nos despedaçar. Ele é perigoso ele se voltar contra nós e nos prejudicar. É perigoso ele se voltar contra nós e até mesmo nos tirar do caminho da verdade. Quantas pessoas que eram das Assembleias de Deus, da Presbiteriana, da Batista, enfim, de muitas igrejas cristãs, genuinamente cristãs, se tornaram hereges. Por quê? Porque pararam para conversar com hereges, deram atenção a hereges, não levaram em consideração aquilo que a Bíblia diz, que nós não devemos sequer saudar, que nós não devemos ter parte com eles, que nós devemos evitá-los. A palavra de Deus está sendo, irmãos, negligenciada nas nossas igrejas. Ao invés dos pastores ensinar isso aos membros, não. Estão pegando aí os garotos propaganda das grandes seitas a nível nacional e mundial e dando a oportunidade para eles pregar nos nossos púlpitos, ensinar os nossos obreiros. E aí, tudo vira normal, tudo vira comum, tudo é irmão. E aí, parece que tudo está certo. Jesus falou que quando alguém chegasse numa cidade e pregasse para aquela cidade e a cidade não rejeitasse ou seja, a cidade rejeitasse o seu ensino, aqueles pregadores deveriam sacudir o pó dos calçados e ir embora daquela cidade.
Isso falando de evangelização. Agora imagine você quando você vai tentar convencer alguém que esta pessoa está determinada a não aceitar o ensino bíblico. Qual deveria ser a nossa atitude? Perder tempo com essas pessoas? Dar voz a essas pessoas, trazendo-as para pregar para nós, para nos ensinar? Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós devemos rejeitá-los, evitá-los, reprová-los, porque são pregadores da mentira. São homens e mulheres usadas pelo diabo para desviar os cristãos do caminho da verdade. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de cada um de nós, nos guarde na verdade, nos livre de todo ensinamento anticristão, antibíblico, nos livre de toda doutrina de demônio. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus Cristo.